Uma lagoa próxima ao Recreio Internacional está cada vez mais seca. Moradores lamentam o fato e pedem explicações. Esta é a lagoa que fica próxima ao Recreio Internacional em Ribeirão Preto. Ou melhor, era. Agora ela está assim, praticamente sem água e com muito mato. O espelho d'água que vemos ao fundo foi pela chuva deste final de semana. Uma cena preocupante e triste para quem vive aqui há mais de 50 anos. Minhas lembranças são fantásticas, são maravilhosas. Nós somos uma família, nós éramos em 8 irmãos e aqui praticamente era nosso refúgio do domingo. Nós tinha pássaros maravilhosos que vinham aqui para se alimentar dos peixes e à noite eles subiam para o recreio para dormir e era um espetáculo. E de 1 ano e meio para cá a gente começou a perceber que a coisa começou a baixar, a mudar e nós começamos a ficar preocupados. Segundo os moradores, a lagoa vem secando há cerca de 2 anos. Para eles, o motivo pode ter ligação com as recentes construções de prédios aqui na região. Alguns dizem que os loteamentos, os prédios aqui em volta, na Zona Leste, que chegou a afetar o aquífero Guarani, mas assim, não tem um estudo, ainda não tem um porquê. Nós não sabemos o porquê chegou a secar a lagoa aqui do Recreio Internacional. Segundo este ambientalista e professor da USP, há pelo menos 2 fatores que influenciam a seca da lagoa. O primeiro fator a ser ponderado, a ser considerado, é a falta de chuva, especificamente o ano passado. Choveu muito pouco, evaporou bastante, a lagoa sofreria uma queda na sua superfície. O segundo fator, bastante importante na Zona Leste, é a ocupação urbana. Então, a impermeabilização do solo pela ocupação urbana faz com que a água vá menos para a lagoa. O professor reitera que a lagoa ainda tem salvação, mas é preciso de tratamento o quanto antes. Ela está doente, então nós temos que tratá-la, restaurar as nascentes, revegetar, plantar árvores, revegetar toda a região, disciplinar de maneira bastante adequada o uso do solo, não permitir uma impermeabilização acima do que aquela área propicia. Ela é uma área extremamente frágil, a Zona Leste em Ribeirão Preto. Ela deve ser tratada dessa maneira. E espero que as autoridades, alguém que possa vir aqui rever essa lagoa, ver o que houve, o que aconteceu, para que nós possamos vir aqui novamente, pescar, às vezes passar um dia de lazer aqui na lagoa. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria do Meio Ambiente informou que vai mandar uma equipe técnica ao local. Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael? Pussy, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o geógrafo Elias Vieira. Elias, o que aconteceu com essa lagoa que praticamente já desapareceu? Boa tarde. Boa tarde. Lamentavelmente, Rafael, é a má conservação somada ao descuido das pessoas que levaram a essa situação tão calamitosa dessa lagoa. Situação ainda mais preocupante por acontecer numa área de afloramento do aquífero Guarani? A Zona Leste como um todo, ela é responsável pelo reabastecimento do nosso aquífero, nós dependemos dele. Então, se a lagoa seca, automaticamente nós não teremos água para infiltrar e armazenar para depois nós usarmos. E aí, cada vez mais, nós vamos ter que buscar outras fontes de uso de água. Elias, a ocupação imobiliária desenfreada da região pode ser um dos fatores para a atual situação? A ocupação imobiliária ali realmente tem trazido problema. Agora, o que nós precisamos ter, e aí é uma responsabilidade da Câmara, é uma lei municipal que proíba a divisão em lotes daquela região, né? Já existe até projeto determinando que uma área grande seja preservada, mas a Câmara ainda não votou o novo plano diretor. E de imediato, o que pode ser feito? De imediato é fazer um plano de recuperação, inclusive melhorar a mata ciliar, fazer uma limpeza da lagoa e destinar para um uso mais adequado. Os rios e lagoas dão sinal de que estão sofrendo com degradação até chegar nessa situação?
Um dos sinais é a mudança climática que está afetando o mundo como um todo e a nossa região. A falta de chuva nesses últimos 2 anos tem trazido muito prejuízo. O esgoto a céu aberto, os produtos químicos que vão para esses mananciais, córregos, rios, lagoas, acabam afetando bastante e o rio pede socorro e nós precisamos socorrê-los o quanto antes. Região leste precisa de mais atenção? Na verdade, nós temos uma discussão antiga ali na região leste e está parada na Câmara alguns desdobramentos. A Prefeitura tem procurado dar proteção, o Ministério Público tem feito recomendações. Agora, se não sair a revisão do novo plano diretor com uma lei que preveja a preservação da Zona Leste como área de recarga, realmente nós vamos continuar agravando o problema ambiental da água em Ribeirão Preto. É muito difícil solucionar esse problema? Não, na verdade não. Como nós dissemos, falta uma legislação, uma política pública que tenha preocupação em resolver esse problema e boa vontade dos nossos governantes, porque a população certamente está a fim de contribuir com a sua parte. Tá certo, Elias. Muito obrigado pelas suas informações, mais uma vez aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, Rafael.